Fornalha fluidizada. É a primeira informação que eu estou apresentando da fornalha fluidizada para caldeira. Então, desenvolvi essa arte e essa primeira informação, como tem fluidizada, gostaria de adiantar. É porque as paredes da fornalha são fabricadas de tubos e esses tubos estão passando por ele água. A mesma água que faz parte do corpo da caldeira. Então, essa tomada de posição no projeto é porque quando a caldeira aquecer juntamente com a fornalha, crescem ambas numa dilatação comum. Antigamente, as fornalhas eram feitas de tijolos refratários e ficavam justapostas à caldeira. Com a evolução da tecnologia, com a advinda dos aços, se faz uma caldeira aonde a sua fornalha, estou falando de uma caldeira geradora de vapor horizontal, aonde a sua fornalha é conectada ao seu corpo de caldeira. Então, fica essa primeira informação. Então, nós vamos falar de todos os componentes de uma fornalha. Componentes da fornalha. Nós temos o corpo, a grelha, o cinzeiro, a porta da fornalha, a porta do cinzeiro, a parede do cinzeiro e o furo da grelha. E assim como, já localizando, a válvula de descarga de fundo da fornalha. Já, como adiantei, é uma fornalha fluidizada porque as paredes dela são tubos e dentro desses tubos tem água, que é a mesma água que está no corpo da caldeira, que vai se transformar em vapor. Agora, como projetista, nós colocamos sempre a fornalha sempre inundada. Por isso é que o nível d'água operacional da caldeira estará sempre acima da fornalha. Essa é informação muito importante. Então, dentro da primeira informação, toda essa parte são tubos e os senhores observem que dentro do tubo existe água. Então, identificando, nós vamos começar pelo corpo da fornalha. Então, toda essa parte aqui, nós estamos chamando aqui exatamente o corpo da fornalha. Aonde esse corpo da fornalha, ele vai ter como o corpo propriamente dito e o cinzeiro. Então, a fornalha, ela está sobreposta ao que nós chamamos cinzeiro. Então, apareceu logo a palavra cinzeiro. Por quê? Porque a fornalha, ela tem, no processo de geração de vapor, a função de gerar o calor
que é dado esse calor na unidade que nós chamamos quilocaloria. Então, a função da fornalha é gerar calor na unidade quilocal para aquecer a água, porque nós vamos precisar desse calor que vai fluir no corpo da caldeira, dentro dos tubos de gás quente, que nós vamos ver depois da fornalha, como é construído o corpo da caldeira e a função dele, como eu estou aqui mostrando na fornalha. Então, nós já sabemos qual é a função da fornalha. É uma geradora de calor, porque nós precisamos desse calor no corpo da caldeira, que esse calor é que vai aquecer a água, para essa água se vaporizar, entrando então, formando então o primeiro vapor da caldeira, que é o vapor saturado. Pronto, dizemos a função, identificamos o corpo. Agora nós vamos identificar a grelha da fornalha. A grelha da fornalha são essa interface entre o corpo da caldeira e o cinzeiro. O cinzeiro já foi também apresentado, é exatamente essa parte, diria assim, inferior da fornalha, que vai ter a função de acumular cinzas, como o próprio nome dele diz. Por que cinza? Porque sobre a grelha, como estão identificados aqui, que é também feita de tubos com água, para numa dilatação, não se contorcer e arrebentar. Como eu já disse, tanto a caldeira como a fornalha, que são feitas de chapas de aço e tubos de aço, se dilatam de uma forma comum. Pois muito bem. Então, é em cima da grelha que nós vamos colocar o combustível, que aqui está representado pela letra C. Essa parte aqui é exatamente o combustível. Perfeito. Então, os senhores já sabem que a grelha ela tem a função de suportar o combustível. Agora, a grelha ela tem uma característica muito importante. Ela tem esses furos. Exatamente como eu coloquei furo de grelha, é exatamente, acontece aí duas situações. Primeiro, a entrada do oxigênio que vai participar da combustão. Então, já falei em combustão, vamos observar o que é combustão na verdade. Então, para que haja combustão no interior da fornalha, nós vamos precisar de um combustível, que é o combustível. Esse combustível pode ser uma biomassa, madeiras, tipo lenha, tipo, no caso, eu estou na região do Nordeste, muito comum aqui no semiárido, mas no sertão, na serra, a jurema, o sabiá, o marmeleiro, o pau branco, as podas de cajueiro, casca de castanha,
Na empresa que eu estou fazendo esse trabalho, eles trabalham com um material chamado casca de fava Dantas. Então, aí são os combustíveis. Para que aconteça a combustão, nós precisamos do combustível e precisamos do que nós chamamos de comburente. Para que exista uma combustão, tem que haver o combustível e o comburente. Esse comburente nós retiramos exatamente do ar, do oxigênio que está presente no ar. Quando eu mostrei no começo da nossa conversa na caldeira, eu já dei uma noção dessa situação. Então, esse ar é exatamente a entrada dele aqui pela a porta do cinzeiro. E esse ar está entrando aqui, já dei essa noção, lá pela ação do exaustor que está succionando tudo que está atrás dele, porque o exaustor está na frente da caldeira, assim como ele está na frente do ciclone, que nós vamos conversar mais na frente. Então, entra o oxigênio, tanto pela porta do cinzeiro, como pela porta da fornalha. Perfeito. Mas nós conseguimos fazer aqui um controle de abertura dessas portas, exatamente para que se tenha uma mistura que nós chamamos estequiométrica. É a quantidade de oxigênio necessária para queimar aquele combustível no ponto melhor, aonde se tenha a melhor combustão. Então fica esclarecido esse detalhe. Bom, nós apresentamos a forma que entra o oxigênio, que é o comburente, e nós já temos o combustível e o comburente. Falta uma coisa, porque só o combustível, que é no caso aqui a lenha, e entrando o oxigênio pela grelha, pelo furo da grelha, também já posso afirmar que no furo da grelha ele proporciona a entrada do oxigênio para a combustão, da mesma forma que ele vaza a cinza para o cinzeiro. Muito bem. Então vamos iniciar a combustão. Para iniciar a combustão, tem que existir um elemento externo, que é o fogo. Eu já escrevi um artigo, está aí nas minhas redes sociais, aonde o fogo, ele é velado, ele é adorado. A origem do fogo liga, inclusive, ao Criador. Então, tem que existir a presença do fogo para dar início à combustão. Como é a caldeira de combustível sólido, com uma grelha nesse formato, então o operador vai proporcionar o início da combustão. Então ele vai pegar uma tocha, vai fazer aqui uma arrumação da lenha, ali com os trapos, ali com as cascas, para facilitar o início da combustão. Pronto. Iniciada a combustão, esse fogo que ele está utilizando
vai agora se transformar numa combustão, no fogo aqui, está representado aqui como B, que é a chama, aonde essa chama que está acontecendo no interior da fornalha, senhores, produz os gases quentes. E são esses gases quentes, representados aqui pela letra A, que vão dar destino a o corpo da caldeira, para que lá esses gases quentes vão circulando pelos tubos de gases quentes e fazendo os passes da caldeira. E como esses tubos de gases quentes estão mergulhados dentro da água da caldeira, no nível operacional dela, essa superfície de aquecimento dos tubos vai aquecer e o calor vai passar pela parede desse tubo e vai aquecer a água, para essa água se transformar em vapor, que os senhores já sabem, eu já expliquei o que é o vapor e como acontece a geração do vapor. Então fica fácil agora o entendimento aqui de como as coisas estão acontecendo no interior da caldeira. Pois muito bem, então está aqui os gases quentes que estão levando com ele o calor, representado pela unidade quilocal que segue para o corpo da caldeira. Então, nós falamos do corpo, nós falamos da grelha, nós falamos do cinzeiro, que é exatamente aonde está sendo depositado a cinza. Nós falamos da porta da fornalha, aonde se introduz o combustível. Essa introdução do combustível, colocar o combustível sobre a grelha, pode ser de forma manual, que é a grande quantidade das caldeiras, ou o operador joga o combustível sobre essa grelha. Falamos, tá certo, da parede, agora falar da parede do cinzeiro. A parede do cinzeiro, ela é feita de tijolo refratário, juntamente com alguns suportes metálicos, para fazer aquele caixão aonde a caldeira está, ou seja, a fornalha está sobreposta. Então, falei então da parede do cinzeiro. Eu coloquei aqui explicativo como fosse tijolos refratários, mas tem um suporte metálico aqui, tipo um apoio, outro apoio e os suportes metálicos. Agora, vou destacar aqui os coletores da fornalha, aonde na parte mais baixa nós colocamos exatamente a válvula de descarga de fundo. Até pelo fato da armação dos coletor no interior, ou diga assim, não vou falar aqui coletor, eu tenho que falar tubos da grelha. Então esses tubos da grelha, com relação à descarga de fundo, eles ficam inclinados. Isso aqui é coletor, isso aqui é coletor, e na parte mais inferior, nós colocamos o que nós chamamos a válvula de descarga de fundo dos coletores
da fornalha. Por que isso? Porque há uma tendência de sedimentar sólidos em suspensão, e tem situações como nessa vida de 30, 40 anos envolvido com esses equipamentos, não só com esse, como eu tenho dito, eu lido com a eletromecânica, onde um dos itens é a caldeira geradora de vapor. Já encontramos nessa vida aí, profissional, esse coletor literalmente entupido, porque a caldeira não tinha o tratamento d'água e acumulamos sólidos, também não tinha a manutenção necessária, muitas vezes, senhores, nem a inspeção, que é um grande absurdo. Uma caldeira que atrasa a inspeção de segurança periódica, pela NR13, lá no 13.4, voltando para 13.3, 13.2, 13.1, os senhores vão encontrar, se leram, como eu orientei que lesse, risco grave iminente. Então, atrasar a inspeção de segurança periódica de uma caldeira é colocar essa caldeira em risco iminente. E esse risco é exatamente, um deles é o pior, a explosão. Queira a Deus que isso nunca aconteça. Bom, corpo, grelha, cinzeiro, porta da fornalha, porta do cinzeiro, paredes do cinzeiro, furo da grelha, tudo falado. Gases quentes que seguem, que são produzidos aqui pela chama, combustível, cinza. A função da fornalha foi falada e foi explicado como se dá a combustão. O combustível ele vai receber algumas denominações, como poder calorífico superior e poder calorífico inferior. Eu vou deixar para os senhores descobrir a diferença entre o poder calorífico superior e o poder calorífico inferior. Mas cada combustível tem seu poder calorífico característico. A unidade é quilocal por kg. Voltamos a falar disso no decorrer desse nosso trabalho. Pois muito bem, ressalto mais uma vez a importância da combustão, porque eu já tenho que adiantar, como eu coloquei a forma de acender a fornalha da caldeira, eu tenho que concluir orientando como os senhores vão apagar esse fogo no interior da fornalha que está acontecendo, o combustível aqui em chama sobre a grelha. Para quem faz um treinamento de combate a incêndio, onde eu, como engenheiro de segurança do trabalho, treino muitas vezes equipes no combate a incêndio, para se combater o incêndio, para apagar o fogo, nós temos situações como retirada do oxigênio. Eu já disse para os senhores que o oxigênio é o comburente que vai ajudar a queimar. Então, para mim apagar o fogo que está no interior da fornalha, eu vou ter que fechar as entradas de ar para o interior do corpo da fornalha. E a forma de fazer é, primeiro, desligar o
exaustor. Desligando o exaustor, o senhor não vai ter mais sucção aqui para a entrada do oxigênio. Mas nós estamos num ambiente, e o ambiente tem em torno de 20, 21% de oxigênio aqui na natureza, no meio ambiente, a nível do mar, nessa nossa atmosfera. Então, aqui existe o oxigênio. Eu estou aqui pegando na massa de oxigênio. Bom, fato é que nós temos que, além de desligar o exaustor que estava forçando a entrada do oxigênio, nós temos que fechar as portas. Nessa hora, nós retiramos o comburente. Então, tirando o comburente, vai apagar o fogo. Já me perguntaram, doutor, por que nós não tiramos o combustível? Porque fica difícil e não é, diria assim, até inteligente. Você não vai conseguir tirar as toras de lenha em brasa e tudo, não vai conseguir. Já me disseram, e eu posso jogar terra? Eu posso jogar água? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo jogar água. Nem pensem. Porque a outra forma realmente de apagar o fogo é abafar o oxigênio, como nós fizemos aqui. Uma camada de terra poderia fazer isso, mas não raciocinamos com isso. A forma que foi projetada a caldeira foi exatamente para desligar o exaustor e fechar ambas as portas do corpo da fornalha e do cinzeiro. Com isso você está apagando o fogo. E os senhores têm que saber disso, porque numa situação emergencial, que a caldeira esteja descobrindo os tubos de gases convectivos, a primeira iniciativa para utilizar um dispositivo chamado injetor, que nós vamos conversar mais para frente, você tem que tomar a iniciativa de apagar o fogo do interior da fornalha para evitar que os gases quentes continuem circulando pelos tubos. E os tubos da caldeira. E imediatamente desliga o exaustor e fecha ambas as portas. Cinzeiro e do corpo aqui da fornalha. Então é importante ter esse conhecimento. É extremamente importante entender, como eu falei, a função da fornalha, que é gerar o calor, que esse calor é que vai aquecer a água, e aquecendo a água, nós vamos chegar ao estágio de produção de vapor. Então, repassando, poder calorífico do combustível falamos, componentes falamos, a fornalha como um todo foi explicado, a combustão, sabem como acender a fornalha e sabem como apagar. Sabe a importância de dar descarga de fundo no corpo, nos tubos fluidizados da fornalha. E no momento, os senhores estão informados, e diria até a palavra ensinados,
ou que seja uma fornalha de uma caldeira.